Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Pastor Samuel Ramos tinha razão. Ele foi proibido de pregar em 2006 por causa desta mensagem que a gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre este assunto agora. Vejam o que o pastor Samuel falou. Nós estamos aqui para estudar as profecias do tempo do fim. Existem muitas profecias na palavra de Deus, mas as profecias de Daniel e de Apocalipse, especificamente, estes dois livros são escatológicos. Contém profecias para o tempo do fim, para os nossos dias. Em 2006, queridos, nós publicamos estes livros Revelações do Apocalipse. 3 volumes, Revelações do Apocalipse, foram publicados em 2006. E isto nos custou muito caro, porque, por causa da publicação destes livros, Revelações do Apocalipse, nós fomos proibidos de pregar nas igrejas adventistas do Brasil. Mas, queridos, aquilo que nós pregávamos já em 2006, sobre a nova ordem mundial, que muitos diziam ser teoria da conspiração. Hoje, queridos, hoje ninguém mais está falando que isso é teoria da conspiração. Porém, neste volume 2 de Revelações do Apocalipse, no volume 2, no capítulo 13, o título é A Nova Ordem Mundial. Aqui está, de uma forma clara, a profecia de Apocalipse capítulo 13, mostrando esta parceria entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Esta união do maior poder religioso do mundo e o maior poder militar e civil do mundo. Vocês já viram aí o pastor Samuel explicando que ele publicou 3 livros, né? Revelação do Apocalipse, volume 1, volume 2 e volume 3. E por causa de um desses capítulos que ele explicou sobre este assunto, ele foi proibido de pregar aqui no Brasil. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: alguns teólogos da faculdade adventista da época não concordaram com essa pregação do pastor Samuel Ramos, foram lá na divisão, né, fizeram a cabeça dos líderes, e alguns dos líderes lá então pediram que realmente eles proibissem o pastor Samuel Ramos de pregar no Brasil. Mas ele foi para os Estados Unidos e continuou pastorando a igreja, continuou pregando. Eu tenho aqui no meu canal a jubilação do pastor Samuel Ramos. Então, por que o pastor Samuel Ramos tinha razão? Porque hoje não é mais uma teoria da conspiração esse tema sobre a nova ordem mundial. Nós vimos vários pregadores adventistas pregando sobre este assunto. Este assunto que o pastor Samuel Ramos foi proibido de pregar em 2006. Este assunto está sobre a nova ordem mundial, que na época, na cabeça desses teólogos, na mente deles, era uma teoria da conspiração, não estava de acordo com a Bíblia, não estava de acordo com a palavra de Deus. Mas hoje isso não é uma teoria, isso já é uma realidade. Nós vimos agora, na semana passada, nesse mês agora, o próprio presidente Lula indo lá com o presidente Biden pedindo, né, um líder mundial. Um líder mundial. Então, isso daí não surgiu da cabeça de Lula, não. Isso aí já são da cabeça de muitos líderes mundiais, inclusive do secretário-geral da ONU, já falou que o mundo precisa de um líder mundial. Mas nós sabemos que tudo isso vai acontecer. Isso para quê? Para que o decreto dominical seja aprovado, para que um líder mundial seja escolhido, este líder mundial seja escolhido para dominar o mundo, né, para trazer uma falsa paz, não pregar uma paz para que as pessoas acreditem que ele vai trazer paz, para que não esteja guerra, para que não esteja fome no mundo, e essa falsa paz será aceita por muitas pessoas. E acontece que tudo isso, o objetivo de tudo isso aí é apenas de perseguir o povo de Deus, de assinar o decreto dominical, assinar o decreto de morte, para que esse povo seja excluído da face da terra,
Qual povo? Esse de Apocalipse 12, 17. Eu não estou dizendo aqui igreja adventista do sétimo dia, não estou falando isso, estou falando o povo que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus, tem a fé de Jesus. Esse povo se encontra em muitas igrejas, em todas as denominações do mundo, e se encontra esse povo aí, que é um povo que ama a Deus, que guarda o mandamento de Deus, que não vai na corda de pastor, de líderes, mas vai pelo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, por isso que eu digo, o pastor Samuel Ramos tinha razão. Hoje, já está pregando nas igrejas adventistas do Brasil, e deveria não só pregar nas igrejas adventistas do Brasil, como deveria também receber um respaldo da divisão, uma carta de divisão dizendo, olha, uma carta de desculpa, não custa nada, né? Claro que os líderes que se encontram hoje não tem nada a ver com aqueles líderes de 2006, não tem nada a ver com aquele pessoal lá, que estava em 2006 lá. Pessoas acreditam que não conseguiram debater com o Samuel Ramos, não conseguiram provar que o que o pastor Samuel Ramos estava pregando ali não estava de acordo com a Bíblia, como não conseguiram provar, não conseguiram debater com o Samuel Ramos. Então o que eles fizeram? Proibiram de ele pregar no Brasil, né? Em outros países do mundo, na África, países da África, Estados Unidos, América Central, América do Norte, o pastor Samuel Ramos pregava normalmente e também pastoreava lá. Mas, então, essa tese que o pastor Samuel Ramos, que na época, para muitos, era uma tese, né, sobre a nova ordem mundial, que o mundo precisa de um líder mundial, que o mundo vai ter um líder mundial, não entrava na cabeça de muitos teólogos, muitos professores da faculdade adventista. Mas hoje, Rodrigo Silva prega, André Flores prega, pastor Gilson Glittering prega, o pastor Luiz Gonçalves prega também sobre esse assunto, já pregou muito sobre este assunto aí. Então, está na boca de muitos pastores adventistas do sétimo dia este assunto de um só governo mundial, da nova ordem mundial. Então, na minha opinião, eu acredito que a divisão deveria, então, não custa nada, né? O líder de hoje, é claro, como eu repito, não tem nada a ver com os líderes de hoje, na época de 2006, mas não custa nada. Eles fazerem uma carta de recomendação, recomendando, dizendo que o pastor Samuel Ramos está livre para pregar nas igrejas adventistas do Brasil. E algum pode dizer, mas Matusa, mas tem também ali a pregação dele dos oitavos reis, dos oitavos papas. Eu vou explicar rapidamente para vocês entenderem sobre este assunto aqui. O Egito, a Síria, a Babilônia, Medopécia, a Grécia e a Roma. Existe. Quem existia? A Roma. A Roma pagã existia. E a que viria a existir, começou em 321, seria o quê? A Roma religiosa, a Roma papal. Mas a Bíblia diz, essa que virá durará pouco tempo. Então, essa tese cai por baixo, porque esse pouco tempo aí não existe. É o que mais está durando, mais tempo. Mas alguém pode dizer assim, não, mas a Bíblia também fala lá que Satanás tem pouco tempo, já tem 6.000 anos. Mas você vai comparar um reinado de uma profecia de um ser humano com a do diabo, com a de Lúcifer? O Lúcifer viveu uma eternidade no céu. 6.000 anos para ele é pouco tempo mesmo. É pouquinho tempo. Uma pessoa que viveu bilhões e bilhões, uma eternidade no céu, 6.000 anos não é nada. Mas, comparando com os 5 reinos, com os 6 reinos, a 7ª seria a que duraria pouco tempo. Então cai por baixo, cai por terra. Por quê? Porque é que está mais demorando muito. Desde 321 até agora, em 2023, ainda continua reinando. Então, cai por terra. Então, como não conseguiram provar e não conseguiram debater com o pastor Samuel Ramos, então vamos fazer o seguinte, vamos calar Samuel Ramos, vamos proibir. Então, na minha opinião, eu acredito que poderiam fazer uma carta de recomendação, dizendo que o pastor Samuel Ramos está livre para pregar em qualquer igreja adventista do Brasil. Já está pregando, mas não custa nada um respaldo da divisão, assim como a divisão na época, em 2006, através de um líder lá, mandou uma carta dizendo que o pastor Samuel Ramos estava proibido. Hoje, ela deveria também fazer esta carta de recomendação, de pedido de desculpa,
né, dizendo que a mensagem na época não era uma mensagem presente, hoje é uma mensagem presente, talvez na época não fosse, mas hoje já é uma mensagem presente. Uma mensagem que está na boca de muitos pastores adventistas, inclusive de outros pastores que não são também adventistas, sobre este assunto de uma liderança só mundial, da nova ordem mundial, deste anticristo, que vai aparecer para perseguir o povo de Deus aí e virá logo em seguida a destruição, e graças a Deus também vai vir a volta de Jesus. Então que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço, eu sou Matuza Santarém, você está na TV Santarém e a SD, o canal da profecia, o canal da bênção. Um grande abraço, fiquem todos na santa paz de Jesus.